Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual de longa duração. E sabe, quando você está construindo algo e você sabe aonde que aquilo vai levar, mas naquela construção existe uma parte que requer mais atenção da sua pessoa. Quem está entendendo? E se tem uma parte que requer de nós a maior e toda atenção, é a santificação. Amém? E eu não estou falando de falar sobre santificação. Eu não estou falando, o senhor já pregou, já sei. O Word me lembra isso, quando eu entro lá e digito assim, santificação, então a pasta, desde sempre. O que eu estou falando é que nesse exato momento, nesse dado momento de nossa história, esse assunto deve ser o assunto onde você mais e eu mais devemos ser bons na santificação. Santificai-vos hoje e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Quem quer maravilhas aqui? Maravilha é uma coisa que você fala assim, cara, isso não veio de mim, isso foi Deus. Amém? Então, essa semana, nesse tempo, nesse fim de semana da igreja, nesse fim de mês, eu fiquei abismado quando eu estava lendo o momento que o povo sai do Egito. Na minha leitura bíblica, eu já cheguei no momento onde o povo é livre de Faraó. Capítulo 15. Capítulo 15, o Cântico de Moisés. Qual o nome, queridos, do assunto que nós devemos nos certificar de estarmos crescendo nele na prática? Como é o nome? Santidade, santificação. A santidade não é, amado, um jogo de pode e não pode. A santidade é um estado onde você se torna parecido e em alguns momentos igual àquele que está no céu, que é Deus. E é interessante que no começo, quando Deus aparece para Moisés, Deus fala, tira a sandália dos teus pés, porque a terra onde tu estás é santa. Qual o assunto? Santidade para começar. Para começar a santidade. Moisés aprende isso claramente. Quando termina as 10 pragas que Deus já faliu o Egito, Deus acabou com o Egito, e o povo está livre das garras de Faraó, pela graça, porque esse povo não era um povo santificado. Vimos que a graça vem primeiro, depois vem a santificação. E vale a pena falar isso, inclusive na internet, porque existe hoje a hipergraça. Deus fará tudo por mim, independente do que eu faça. Isso é mentira. Ele até faz, e sempre continuará fazendo além. Só que para você ir além, depois desse além, você deve santificar. Senão você está ultrajando a graça, o favor dele. Então, uma palavra para você que está comprometido, comprometida em tocar Deus, tocar o céu, a eternidade, e trazer céu para a terra, inclusive para a tua vida, você tem que entender que esse é o lugar que mais você vai ter que trabalhar. Porque a santidade, a santificação,
A ação de se tornar um homem e uma mulher separada é o que te qualifica para transitar nas regiões celestiais. E é interessante que aqui no capítulo 15 é isso. Vai falar assim, e para eu não esquecer do que eu ia dizer, e ao mesmo tempo fortalecendo o assunto, nós estamos trabalhando sobre guerra espiritual. Como batalha espiritual é uma coisa muito densa, muito pesada, e tem muita técnica, muita coisa. E como às vezes é difícil falar para todo mundo aqui, seja no domingo ou numa terça que boa parte não vem, esses cultos eu me concentrarei falando sobre santificação. E pelo menos uma vez no mês eu vou fazer uma espécie de uma conferência de fim de semana para trabalhar a batalha espiritual. Alguém está ouvindo? Alguém entendeu? Dessa maneira, eu estou habilitando a igreja a transitar pelo céu, e a todos que necessitam e querem vencer demônios e forças do mal, no fim de semana a gente vai ter um tempo mais extenso para trabalhar a guerra espiritual em si. Aí vamos falar de demônio, potestade, aquela coisa toda. Você pode falar dos que te atacam. Amém? Porque eu percebi que está ficando muito complicado trabalhar essas duas coisas. Então esse mês de outubro todo, nós vamos trabalhar a questão da santificação. E há um livro que a gente vai adotar aqui, se não for outro, que vai se chamar Santidade, o Retorno à Santidade. Quem tiver esse livro ainda, mande para mim dizendo eu tenho, porque eu vou encomendar. Então, quem tiver, manda me dizendo eu tenho, para eu saber quantos que eu tenho que comprar. E segundo, depois desse vai ter o outro, Mãos Limpas e Coração Puro, do mesmo autor, que trabalha a questão da pornografia, prostituição e sujeira da internet. Amém? Mais de 50% dos cristãos no mundo inteiro têm problema com pornografia e prostituição, inclusive pela internet. E como eu disse aqui sobre o dinheiro, não se fala do dinheiro, o povo não prospera. Não se fala desses assuntos, o povo também não se liberta. Quem está ouvindo? Cria-se um tabu, não pode falar. Não pode falar. Tudo que não pode falar, o diabo vai se aproveitar. Alguém está me ouvindo? Tudo que não pode falar é onde o diabo vai trabalhar. Então esses livros serão também uma ferramenta para aperfeiçoar a minha e a tua santificação. Aleluia? Alguém está entendendo? Vamos voltar para o capítulo 15 agora então. Versículo 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Repita comigo, entre os deuses. Irmãos, uma das coisas que mais Deus quer mostrar é para os deuses, para os demônios, quem Ele é. Amém? Seja esses demônios de que categoria for. Quando o povo é liberto, olha o que Moisés fala: quem és tu entre os deuses? E deuses aqui não é um negócio feito de metal ou de barro. Deuses aqui são os espíritos que eram adorados. E se alguém queria fazer alguma imagem, vai junto. Quem és tu entre os deuses? Quem é como tu? Quem é como tu, glorificado? Baixa só um pouquinho. Glorificado em quê? Em santidade. Olha, interessante, depois de uma libertação e de uma vitória sobre o demônio, qual é o atributo que Moisés exalta de Deus? A sua santidade. Quantas Bíblias fala? Glorificado em santidade.
Sabe o que é glorificado em santidade? Um ser que não tem uma sujeira sequer. E por não ter uma sujeira sequer, ele esmaga os demônios. E é esse nível de santidade que Deus quer trazer para nós. Quem és tu? Glorificado em santidade. Não sei se você já teve alguma visão da noite, ou da manhã, ou da tarde, aonde você tentava vencer alguma hoste demoníaca e ela zoava de você, sem falar, te mostrando o teu erro. E te mostrando, por esse teu erro, eu não te respeito. Não precisa levantar a mão, mas fique só pensando. O que é isso? Um demônio que não respeita você ou eu, porque dentro de você e de mim tem algo muito parecido com ele, ou algo dele ou dela. A santidade te faz parar de dar coisas para o diabo se alimentar. A pureza é para Satanás. Aquilo que o cloro é para o rato, sabe? Aquilo que o material de limpeza é para a barata. Aquilo que a luz é para o inseto, tem hora. Aquilo que o calor é. Quem és tu, glorificado em santidade? Não haverá manifestações maiores de poder de Deus sem o respeito e uma entrada maior na santidade de Deus. Por isso que nós temos o assunto chamado santificação. Por isso que nós temos que entender sobre santificação. E hoje à tarde, quando eu estava em um certo pleito com Deus, eu falei com Deus: Senhor, que é isso? E aquela voz falou no meu coração: o que você já procurou saber sobre a carne? É interessante que eu falo, mas nunca ensinei aqui, né? A carne já? A carne? Não. Pois é. Aí eu fui digitar a carne. O povo de Israel venceu. Eles não venceram nada, quem venceu foi Deus. Deus venceu Faraó. Mas o povo de Israel afundou porque não venceu o quê? A sua carne. A santificação, ela vai ir matando a sua carne. A santificação vai descontaminar a sua carne. E vai fazer o seu corpo começar a ser uma espécie de uma bateria que vai se enchendo da natureza, da vida, da pureza e do poder de Deus. E como eu disse no começo, por que nós temos que parar de ser pessoas apressadas? Porque a santificação é um processo. É um processo. Não é uma questão de pode ir, não pode. É um conhecimento de quão puro Deus é e para onde Ele quer nos levar. Porque essa semana eu fiquei um dia inteiro praticamente estatalado. Estatalado. Porque eu nunca tinha parado para entender o que significava essa palavra aqui agora. Quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? Terrível em louvores, operando maravilhas. Santidade, louvores, maravilhas. Quem vem primeiro? Quem vem primeiro? Santidade, um estado de pureza, um estado de limpeza, aonde existe zero de demônio, zero do mundo, zero do que não presta. E existe infinitamente tudo daquilo que Ele é e que pode ser liberado. Por isso não terei pressa de continuar falando sobre esse assunto, e não só falando, transformando isso na minha vida, meu principal assunto de oração. Como eu te disse, não estou preocupado com o resultado. Estou preocupado em ser bom em processo. Procurei me preocupar em ser bom em plantar o tomate. O resultado o quê? Veio. Me surpreendeu. Fiquei surpreso com o resultado. Porque dessa vez eu me preocupei mais com o quê? Com os processos.
E esse processo de santificação não é um assunto que você ouve hoje ou amanhã. Santificação é um assunto que acompanha a tua vida sempre. Tira a sandália do teu pé, por quê? Depois da libertação, o que Moisés exalta em Deus? A sua santidade. A santidade de Deus, amado, é um dos seus maiores atributos. Esse lugar onde ele se esconde, onde ele está, onde ele vive. Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo que salvaste com a tua força e levaste à habitação da tua santidade. O objetivo da libertação do povo era levar o povo de volta a uma habitação de santidade. Adão, antes da queda, vivia em um ambiente de santidade. Adão, antes da queda, vivia em um ambiente pleno de Deus. E para que Moisés fala no seu cântico? Libertaste este povo para levá-lo aonde? Para a habitação da tua santidade. O que isso significa, meu querido? Em toda a Bíblia, o desejo de Deus sempre é trazer o homem de volta ao convívio com Ele. Mas não é a falsa intimidade, a verdadeira intimidade que é ancorada pela santidade. Quem está percebendo aí que essa palavra está o tempo inteiro? Hein? Está aí? Se eu quiser puxar um parêntesezinho, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Efésios. Rapaz, qual o objetivo de Deus tirar um povo do meio do barro, do meio dos ídolos, do meio do chicote? Fala, eu quero levar vocês para ficarem comigo. Eu quero que vocês me vejam, eu quero que vocês andem comigo, eu quero falar com vocês, eu quero. Cara, Deus é um Deus, Deus é insistente. Por isso que tem que ser igual a criança, Deus é igual a criança. O negócio de Deus é a mesma coisa. Bota pecado no meio, mano, você estragou tudo. Tira a santidade e você pode cantar a música mais melosa que for. Nada vai acontecer. O cântico de Moisés é esse. Eu fiquei imaginando Moisés cantando. O cântico de Moisés. Com a tua beneficência guiaste este povo. Com a tua força o levaste a habitação, ao lugar onde tua pureza reside. Os povos ouvirão e eles estremecerão, apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmarão, dos poderosos dos Moabitas apoderar-se-ão o tremor, e derreter-se-á todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. Agora olha só para que Deus nos adquire. E aqui nós temos uma ceia que fala da morte e da ressurreição de Cristo, onde Ele nos redimiu. Onde Ele nos comprou. Para que eu fui comprado? Para que eu fui adquirido? Com um objetivo. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar em que tu, ó Senhor, preparaste para a tua habitação. Agora olha essa palavra depois, no santuário. No santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O objetivo de eu ser liberto é ser levado para o santuário. Pela primeira vez em 34 anos de cristão e mais de 20 de pastor, fui querer saber o que significava a palavra santuário.
A palavra santuário, sanctuarium, no latim significa o lugar de onde o imperador despacha as suas ordens. O santuário significa o lugar mais íntimo de um homem poderoso, onde poucos têm acesso. Mas é de lá que emana todo o seu ser e todo o seu poder. Nem todo templo é um santuário. Para um santuário ser considerado santuário, é preciso que coisas extraordinárias aconteçam naquele lugar. Na Igreja Católica, nem toda Igreja Católica é um santuário. É um templo, mas não é um santuário. Para ser um santuário, tem que ter ocorrido alguma coisa extraordinária naquele lugar, para ser considerado o lugar aonde Deus se moveu. Estou dando definições apenas. E isso me deixou o dia inteiro assim, meio abobado, confessei com você quando veio na oração. Entender que o objetivo de Deus é me levar para o seu santuário. Quando Davi diz, quem subirá ao monte do Senhor? O desejo de Deus é nos fazer estar lá. Não é só nos abençoar. Continuarei sendo abençoado, porque toda casa que Deus mora, Ele cuida. Deus não é nenhum sujo. Amém? Toda casa que o rei mora é uma casa bela, bonita, porque é a casa do rei. Mas o objetivo de Deus não é isso apenas. O objetivo de Deus é que nós estejamos no seu santuário. Tirados de dentro de um ambiente satânico, diabólico, de perdição, para sermos levados ao seu santuário, à sua intimidade, ao seu interior, ao lugar que ninguém pode ir. É lá que Ele quer nos colocar. E é a partir desse estado, dessa ambiência, que tudo de grandioso passa a acontecer. A palavra santidade, santuário, nessa pequena música, tem pouco ou muito? Pouco ou muito? Oi? Ela está ancorando a oração de Moisés? Qual é o objetivo de acordo com o texto bíblico? Qual é o objetivo da libertação? Introduzi-los o quê? Leva para o seu santuário. Deus começa a fazer isso no Monte Horebe. Deus fala, amanhã vai começar. Deus desce. A Bíblia diz que quando ele desce naquele monte e começa a pegar fogo debaixo do pé de Deus, é como se fosse pedras brilhando. É Deus descendo ao lugar e trazendo toda uma pureza que a carne humana não aguenta. E o povo fala você com Deus, que a gente não aguenta. Mas o desejo de Deus é habilitar-nos para esse tipo de situação. Quando chega no capítulo... Peço que você abra, por favor, aí no capítulo... Ainda. Capítulo 22. Capítulo 22, versículo 27. Diz assim, porque aquele é a sua cobertura e a sua veste, em que se deitaria. Será, pois, que quando clamar a mim eu ouvirei, porque sou misericordioso. Os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. Versículo 29. As primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito dos teus filhos me darás. Assim farás dos teus bois, das tuas ovelhas, 7 dias estarão com a sua mãe, e ao 8º dia você vai dar para mim. E olha o que ele diz no verso 31. E ser-me-eis homens santos. Portanto, não comereis carne despedaçada no campo. Deus dá uma bateria de mandamentos e depois diz, e vocês serão homens santos. O que significa? À medida que vocês fizerem o que eu estou falando, vocês estão passando a se tornar um povo diferenciado. E aí você pode entender o que Jesus disse no livro de João, ao orar, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Mas como o assunto é muito sublime, e isso aqui é uma construção, ou um plantio,
entenda e imagine o que é um Deus que não desiste e que quer ter um povo que ele possa levar para dentro do lugar dele. Deus nunca desistiu disso. E no decorrer dos momentos, Deus vai desdobrando os seus objetivos, os seus projetos, os seus propósitos. E Ele não só quer que nós tenhamos acesso ao seu santuário. E, novamente, santuário é o lugar mais profundo de alguém. É o lugar mais íntimo de alguém. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, não entrega só uma vaidade. Assim nós ativamos o Pai Nosso, tanto na terra como no céu. Por isso você deve parar nessa estação de santificação. Você pode ir fazendo tudo o que tiver que fazer ao seu redor, mas sempre entender, essa aqui é a parte principal da minha vida. Isso não deve ser uma conferência que você participa, uma febre que você tem no fim de semana. Isso deve ser um estilo de vida, porque quanto mais você vai se santificando e quanto mais ele vai mostrando as coisas fora, ele automaticamente está te puxando para dentro da sua intimidade. O próprio papel do Espírito Santo é nos santificar. O papel do Espírito Santo não é nos dar choquinho. O papel do Espírito Santo não é fazer o pé ficar quente. O papel do Espírito Santo é nos transformar a nossa natureza na natureza do nosso Pai. Por isso que ele é o Espírito Santo. Sabe qual é ainda a maior ousadia de Deus? Sabe qual é o maior ousado amor de Deus? Não é somente largar as 99 para te encontrar. É além de querer te levar para o lugar santíssimo, é transformar você no lugar santíssimo. Onde é que está isso, pastor? 2 Coríntios capítulo 6. Você imagina você de fato sendo o lugar onde Deus transforma no seu quartel-general? O lugar onde ele pode trabalhar livremente. Uma igreja onde ele tem plena liberdade. Se Deus era temido, e ele tem um homem, uma mulher, uma igreja que se especializa em parecer com ele, o que esse homem, essa mulher e esse povo se torna também? Temido. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, os apóstolos, as filhas do profeta Ágabo. Era Ágabo que tinha 6 filhas, profetiza? Era 7? Era Ágabo, ele mesmo? Pessoas que sabiam que santificação era a primeira matéria. Ou melhor, a primeira graça. Mas sabe, no mesmo semestre que aprendeu graça, tinha que aprender também o quê? Tinha que aprender santificação. Porque a santificação mantém a graça. Sabe o que acontece depois? Você se santifica e Deus te dá um novo nível de graça. Vou te dar mais uma coisa que você nem merece. Aí é graça sobre... Aí você vem pra cá. Caramba, mas eu nem fiz por isso. Não, realmente, você não faz mesmo não. Mas agora, olha, para ficar aqui dentro, agora você se santifica mais. Aí é graça sobre graça. E você e eu e nós vamos nos tornando esse povo da intimidade de Deus. Mas a intimidade do Senhor é para os que o temem. Não é colocar um pad e uma fumacinha e uma luz e ficar chamando Deus de meu amor. Não é isso. É você realmente
Falar, Deus, o que que te incomoda? E para economizar tempo, é só ler a Bíblia que você vai saber. E se você entra nos tempos de jejum, de oração e santificação, Deus, por graça, Ele até te humilha. Porque quem sabe aqui que é humilhante quando Deus insiste em continuar te mostrando um assunto que você pensa que já resolveu? Quem sabe disso, além de mim? É só você fazer assim, valeu, obrigado. Amém? E só fala assim, me destrói. Continua. Fala assim, eis, miserável homem, você não está buscando, você não está praticando, mas ele está falando, ainda tem aí. Você não está fazendo, mas ele fala, tem. Você não está planejando nada, mas está aí. Daqui a pouco ele vai te levando para tanta profundidade que ele fala, agora eu vou te mostrar os demônios que alimentam isso. E eu te pergunto, seria isso também um processo de santificação? É Deus fazendo o quê? Te puxando para dentro do ambiente dele. E aí já não é mais um jogo de pode e não pode, é você que não quer. Porque você, quem aqui sabe que não tem coisa maior do que ser íntimo de Deus? Irmãos, imagina você, essa semana, estava na crise aí, o Senhor fala comigo. Daqui a pouco você faz um pedido e Deus usa outro e fala com você na mesma semana. É ruim isso? É ruim ou bom? Você que eu estou falando está aqui. Eu te pergunto, tua semana que vem é pior ou melhor? É outro nível. Sabe por quê? Porque a intimidade do Senhor é para os que o temem. E aí ele vai se vingar de todos os deuses, todos os demônios, os espíritos familiares e estrangeiros e o que for. Mas geralmente ele fala, isso aqui está fora. Ainda tem isso em você. Ou seja, isso aí do meu inimigo, contaminando esse teu corpo que eu fiz para ser o meu templo. Encerremos em Coríntios. E ser-me-eis, Coríntios, segunda carta de Coríntios, capítulo 6, verso 11. Quero pedir aos nossos amados que já fiquem aqui apostos para servir a ceia. A vossa boca está aberta para vós. Pode ir, 12. Não. Pode continuar. Pode passar, por favor. Vai. Vamos do 14 em diante. Até aqui, vocês estão comigo? Quantos estão entendendo que vocês estão aprendendo algo sublime aqui? Quem está entendendo isso? Amém? Todo o resto é o resto. Todo o resto, que para a nossa natureza humana é extraordinário, é somente o resto. Essa semana, a minha nora perguntou, e aí, meu sogro, como é que tá isso e isso? Eu falei, minha filha, apenas mais uma coisa que Deus deu. A minha preocupação é como mexer com o céu. Apenas mais uma coisa que Deus deu. A minha preocupação está sendo como ser habilitado para mexer com o céu. Amém? Busque primeiro o reino. O reino. Quem leu em Hebreus 12 e descobriu que o reino é toda aquela dinâmica do céu? Quem leu? Viu lá? O que é o reino? É os anjos, os profetas, tudo aquilo de grande. Aquilo é tendo recebido um reino que não pode ser abalado. O reino é todo o céu, ao nosso favor agora. Amém? E qual o caminho para entrar naquele reino? A santificação. Hebreus 12. Por favor, leia Hebreus 12 em casa. Quem aqui de fato quer ter resposta de oração? Porque às vezes começa até com resposta de oração. Eu quero uma bênção, eu quero isso, uma libertação. E você, tá bom, vamos lá. Uma libertação, irmão. Mas deixa eu te falar para o lugar mais profundo que eu quero te levar. Aleluia.
Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a? E que comunhão tem o quê? 15. E que concórdia há entre Cristo e quem? E Belial, ou seja, Cristo e um demônio. Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso, que consenso. Sabe o que é consenso? Um acordo. Que acordo há entre o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. E como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Podem transformar setores da igreja no que quiserem. Deus continuará com o mesmo discurso. Deus continuará com a mesma palavra. E por isso que Deus é um Deus imutável. É por isso que quanto mais você vai se aproximando de Deus, mais Ele vai te limpando das suas tolices. E tudo vai ficando mais seco, tudo vai ficando mais alinhado, mais básico, a ponto de você chegar a entender o que Ele quis dizer quando disse: apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Está aqui. Andarei no meio deles. E eu serei seu Deus. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e tornou aquele povo rico, próspero, e Moisés, o cara, o mundo soube quem era quem. Quem era o Deus de quem? Quem era o Deus de Moisés. 17. Por isso saí do meio deles. Agora vem a santificação. Sai do meio deles. Sai do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo. Não toque, mão. Quem subirá ao monte? Do Senhor. Aquele que tem o quê? Mãos limpas. Não toque nada imundo. Não toque nada imundo. E eu vos receberei. Ele vem e a gente vai. Assim na terra, como no céu. A gente não entra no céu não é pelo sangue, é pelo sangue. Mas você não entra pelo sangue zoando com o sangue. O sangue é validado quando você obedece à palavra. Isso é o sangue de uma aliança, amigo, e não o sangue de uma brincadeira. Isso é o sangue do Novo Testamento. Ele derrama o sangue por graça, nos compra, nos livra, nos perdoa, mas agora existe um compromisso nosso nessa aliança. Eu vou honrar a aliança. E eu vou agradecer que eu tenho o Espírito Santo que me ajuda a obedecer essa aliança. Eu tenho o Espírito que me mostra onde eu estou quebrando a aliança. Porque se você quer ser apenas um crente que vem na igreja e descarrega a sua consciência, parabéns. Você já veio, foi na célula, vem no culto, diz por aí que é gospel evangélico. Agora, se você quer ser alguém que Deus recebe, a conversa é outra. O desejo de Deus não é ter um grupo que aparece de vez em quando na frente dele. O desejo de Deus é ter um grupo que ele recebe. Um grupo que ora e ele responde. A gente até começa orando e jejuando para Deus responder a oração. E ele fala: deixa eu te explicar a teologia da oração. A teologia da oração é você ser um templo que me agrada. Então tudo que você pede eu te dou. Então não é mais orar por orar. Não é resposta de oração porque eu tenho um calo no joelho. É resposta de oração porque tenho intimidade com o dono de tudo. E essa intimidade é fortalecida pelo meu grau de compromisso em abandonar o que Deus odeia. O nome disso chama-se santificação. E quando é minha carne, pastor, e quando é um troço que está dentro da gente, aí você mata a carne pelo Espírito de Deus. Está aí, eu vos receberei.
É por isso que você vê a igreja de Atos, ora e o chão treme. É por isso que você vê o cara preso lá e quando eles cantam, o anjo pisa no chão e quebra tudo. Ananias e Safira mente e morre na hora. Porque era o santuário. Era a intimidade de Deus revelada. Era muito puro. E agora você sabe que quando uma pessoa te revela a intimidade dela, ela está te revelando a intimidade dela. Agora, uma coisa que eu disse para a pastora hoje, agora só quando você é um tolinho que fica mostrando tua intimidade para todos para ser aceito. Deus não. Deus quer ser respeitado para depois revelar a sua intimidade. Porque dentro da intimidade de Deus tem recompensas. Existe recompensa em sua intimidade. Porque amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Qual a recompensa? Qual a recompensa em Hebreus? Ele te unge. Ele te unge com óleo de alegria mais que todos os teus irmãos. Ele te recebe. Ele te recebe. Por isso eu quero dizer para você que a estação que você não pode sair dela é essa. Não posso fazer mais nada na vida? Pode, mas o que você deve entender assim, isso é um negócio que eu tenho que andar o tempo todo. No jejum anterior, Deus trouxe uma grande bênção sobre nós, amém? E essa semana, santifica, James. Vai ver o que significa a palavra? Não, santuário. Santuário. Santuário é o lugar mais íntimo de alguém. De onde o imperador despacha os pedidos e os decretos. Quantas mortes foram evitadas quando um decreto foi liberado? Imagina, irmão, usa tua mente, usa tua mente, usa tua mente, usa tua mente. Imagina o que é isso. Deus descer pessoalmente face de si. E o chão começa a esquentar e pega fogo. E Deus se vinga de tudo que era demônio milenar no Egito. Rapaz, isso é muito privilégio. Porque ele quer um povo para si. Vós sois geração eleita. Um sacerdócio real. Uma nação santa. É por isso que o que você tiver que fazer, pode distribuir por gentileza. Esse pão e esse suco que simboliza o vinho, que foi que nos comprou a morte de Cristo. É por isso, irmão. É por isso que você tem que ter como missão primordial em sua vida vencer o pecado todo dia. E sereis o quê? E eu serei para vós o quê? Um pai. E vós sereis para mim? E filhas. Deus não tem problema nenhum com machismo nem feminismo, amém? Amém? Alguém que disse que Deus é machista, que ele é patriarcal. Não sei onde é que acharam isso. Se você preza pela santidade, você é o quê? Essa semana, você que tem filho sabe do que eu estou falando, o que é ter um filho. E você sabe quando o teu filho está precisando de alguma coisa, ou tua filha, e que às vezes ele está meio perdido e você percebe. E você se levanta para salvar o seu filho dentro daquilo que você pode salvar. Quem está me entendendo? E você cria um jeito de resolver o problema do teu filho. Porque você é o pai, você é o originador dele. E você não vai permitir que aquele que você originou se ferre, se destrua. E eu lhe serei pai. E vós me sereis filhos e filhas. A santidade e a santificação, ela quebra toda barreira. Barreira de cor, de raça, não interessa. E olha o que diz mais. Diz quem? O Senhor Todo-Poderoso.
Mudou alguma coisa de Moisés para cá, irmão? Mudou alguma coisa? Deus se apresenta para Moisés como o Senhor, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus se apresenta para Moisés como aquele que vence todos os deuses. Não tem demônio maior do que Deus, amém? Só tem algum demônio maior porque ele ainda encontra algum espaço dentro de você e fica parecendo que ele é maior. Mas ele não é maior do que o nosso Deus. Ele não é maior do que o nosso Pai. Agora, à medida que nós vamos para Ele e nos separamos dentro dele, a gente também vai crescendo nele e através dele, e a gente vai se tornando grande, sabe? Verso 19. Não, desculpa, é 7:1. Ora, amados, pois que temos o quê? Quais são as promessas mesmo? Quais são as promessas? Ter Deus como? Você, homem, ser o seu filho. Você, mulher, ser de fato filha. Ele se vingar de todos os deuses. Ser recebido. Ser recebido. Ser recebido. Senhor, sim. Diga. Pai, o que foi? Ser recebido. Porque respeita o protocolo da santificação. E isso não é para um homem ou uma mulher de Deus, um homem famoso da história. Isso é para todos os filhos e filhas. Para que quando a congregação se reunir, uma congregação de filhos e filhas santas sejam aceitos por um Deus santo. E esses próprios filhos e filhas, no meio do caminho, se tornam a própria vingança de Deus sobre o demônio. Porque um homem santificado, ele se torna um instrumento da vingança de Deus. Se torna um tormento. Porque Deus investe em um homem e uma mulher santa de autoridade espiritual. Ora, amados, pois que temos tais promessas, já que a promessa existe, qual é a ação nossa? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa parte? Purifiquemo-nos. Purifiquemo-nos. De quê? De um pouquinho. Pega leve. Tendo tais promessas, pega leve. Só um pouquinho essa semana. É isso? Purifiquemo-nos de quê? Alguém pode ler toda comigo? Toda imundície. Toda imundície da carne. Não vou te perguntar se você tem algum imundície. O que eu vou te dizer para você e para mim é: se purifique de toda a sua imundície. É isso aí que a Bíblia está dizendo para você ter acesso à promessa. Purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do... Quando Deus começar a trabalhar a tua sarx, que é a natureza carnal, ele vai lá para o teu espírito. Porque a relação, a depender de como foi, a tua relação e a minha com os demônios também sujou o teu espírito. Carne suja e espírito sujo. Aperfeiçoando no temor? Temor de Deus. É um processo duplo, viu que eu falei? É duplo. Você purifica enquanto aperfeiçoa. Primeiro você tira o grosso da sujeira, daqui a pouco você vai limpar de novo, aí você até enfeita, mas limpa de novo. Você enfeita, mas fala, tem que arrumar, você enfeita, mas tem que limpar. E quanto mais você vai obedecer nesse processo de limpeza e de aperfeiçoamento, mais ele vai te recebendo e mais ele vai te respondendo. E às vezes vai responder questões tuas pessoais, questões familiares, questões do bairro, questões às vezes que você nem perguntou, mas como ele está te vendo na posição, ele vai usar você para responder. Porque ele tem um santuário para despachar suas ordens.
ele tem um coração onde ele pode trabalhar. Ele tem um escritório. Ele tem um lugar para habitar. Eu e você. Aqui. Essa tem que ser a maior especialidade de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um filho e de uma filha de Deus, ser santo. É o segredo para ser recebido. Não é a quantidade de dias que você jejua. É a quantidade de vezes que você se santifica depois de um jejum. São as coisas que ele vai apontando por bondade e fala: "Você está errado sua vida, rapaz." E se você não souber, você pede orientação para alguém, para o Espírito Santo, compra um livro, alguma coisa que ajude você a se purificando de toda a sua imundície. E há dois lugares onde eu e você temos que continuar sendo purificados. Aonde? Na carne e no espírito. E você pode falar: "Ah, pastor, mas é uma coisa engraçada, enquanto a gente não está mexendo com isso, parece que não tem nenhum problema. Mas depois que a gente começa, parece que a gente fica pior." Quem sabe do que eu estou falando além da Beth aqui? Além da Clarissa? Será que ficou pior, Thalita? Ou será que é porque antes as imundícies eram toleradas e parecia que nada estava acontecendo? Hipótese 1 ou 2, Júlio? Vou repetir. Será que é que não existia nada? Aí eu comecei a orar, eu comecei a ter noção da bagaça. E aí parece que ficou tudo pior depois que eu comecei a mexer. É porque não tinha, ou é porque você e eu levávamos isso assim, sabe? E já estava até acostumado. Aí depois que resolveu encarar, você viu o tamanho da bagaceira e a gravidade disso. E aí, de fato, começou a luta. Hipótese 1 ou 2? A 2. Com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda da palavra de Deus e com a ajuda de homens e mulheres de Deus que estão na mesma coisa, você consegue matar a sua carne. A Bíblia diz: "Foge das paixões da mocidade, mas segue a paz, a justiça com os que, com o coração puro, invocam o Senhor." Porque o coração puro é o trono de quem? De Deus. É onde ele escreve as leis. Todo mundo faz assim, mas eu não sou todo mundo. Toda menina faz isso, mas eu não sou toda menina. Todo homem faz isso, mas eu não sou todo homem. Eu sou o filho de quem? De Deus. E olha, não sou bom ainda em certo ponto, mas nesse eu não sujo mais não. Essa parte já está resolvida. Qual o segredo para ser recebido sempre por Deus? Está aí. Aperfeiçoar em? Aperfeiçoar é se por? Qual imundície você ainda tem? Externa ou interna? Qual? E um conselho que eu te dou se você quer ser puro, irmão: não dá nome bonito para tua imundície não, tá? Não dá nome bonito. Dá o nome que tem que dá. Acabou. Porque quanto mais você souber do nome do troço, mais com raiva você fica. Aí você vai querer se lavar, igual aconteceu comigo dia desse. Tava mexendo com os estercos lá da vaca. E eu mexi tanto com aquilo, meu irmão, que eu lavei a mão depois e aquela sujeira, aquele cheiro continuou entranhado. E eu fui lavando a minha mão várias vezes até aquele cheiro desaparecer. Não dá nome bonito pro seu defeito. Não arruma um nome bonito para ele, não. Porque isso é uma técnica da sua carne para continuar lutando contra você. E você não ter o privilégio de ter Deus te respondendo tudo. Vocês querem ser uma comunidade que Deus manifesta e responde tudo que tem que ser respondido, seja assim ou não, ou quer ser o povo que vem no culto? O que você quer? Primeira ou segunda alternativa? Eu quero a primeira. Você quer ser o crente da família?
Ou você quer ser o crente da família, que todo mundo sabe que você tem as qualidades de um filho ou de uma filha e que Deus te responde? Ela é da igreja. Você quer que as pessoas te chamem o cara da igreja ou de fato te reconheçam como um santuário? Se especialize na arte da santificação. E se eu posso te ajudar, um irmão, eu vou te falar uma coisa que eu faço na minha vida. Qual é a área que ele já apontou que está suja em você? Conserta a partir de hoje. Começa pelo que você já sabe. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O meu compromisso, irmão, como um profeta, é ver Deus mover aqui nesse lugar. E eu não vi dizendo ali que Deus vai me receber se eu tiver a unção de Pensacola, a unção da Argentina, a unção da África, a unção da China. Aqui está dizendo que Ele vai me receber se eu tiver uma unção de santidade sobre a minha vida. Se qualquer lugar desse ensina isso, amém. Compro livros americanos, leio gente da Índia, leio homens da África, que me aperfeiçoam nisso aqui. Mas entenda que isso é para todos. Se especialize em processo. É um processo? Purificando e aperfeiçoando. Processo. Eu purifico a sujeira e aperfeiçoo a... Cada semana eu saber, eu sou um homem mais separado. Isso já não tem acesso a mim. Eu sou um homem mais separado. Eu já não vejo mais isso. Eu já não falo mais isso. Eu já não pego mais nisso. Eu já larguei de ver isso para ver aquilo. Eu já larguei de tocar nisso para tocar naquilo. E você vai trocando seus acessos. E naturalmente que você vai ampliando suas respostas de oração. Teu pai te recebe. Pergunte para Deus, cara, que o Espírito Santo vai te conduzir. Pai, o que está te impedindo, me impedindo de ser recebido por ti? Ou de ser atendido? O véu já foi rasgado, Cristo já morreu, agora eu sou dele, você é dele, o sangue já me perdoou. Agora vamos rasgar a hipergraça aqui hoje? Purificar da imundícia e aperfeiçoar o quê? A santidade. Isso a hipergraça não te ensina. Agora me fala quem da hipergraça tem mostrado o céu na terra. Não, tem mostrado palavras bonitas. Agora céu na terra não tem. Você quer palavras bonitas ou você quer ver Deus operar naquilo que ninguém pode mudar na sua vida? Pergunte a Deus o que que no meu espírito está sujo e o que que na minha carne está sujo. E seja especialista só nisso. Principalmente nisso, e você vai ver a mágica acontecer. Em memória de Jesus e para a glória dele, comamos e bebamos nós também. Espírito Santo, estamos aqui nesse momento de silêncio, onde apenas ouvimos o barulho dos instrumentos, dos aparelhos, e há um silêncio em nossa alma. E sabe, Deus, esse silêncio que eu percebo aqui, esse silêncio é um silêncio que nos conduz ao temor do Senhor. Um silêncio que nos faz aquietar e imaginar Deus. Tu preparaste essas coisas tão grandes para mim? Tu me queres no teu santuário? Tu nos desejas na tua intimidade? Tu nos queres como instrumento de glória, de honra, de vingança contra o mal. Espírito Santo, que hoje não seja mais uma mensagem que será comentada quinta-feira, mas que este homem e essa mulher seja líder,
líder em treinamento, membro de uma célula. Quinta-feira, ao encontrar com seus irmãos, possa ter certeza de que partes imundas de sua vida começaram a ser limpas e lavadas pelo sangue de Jesus. Partes que antes eram deixadas de lado começaram a ser enfrentadas por uma vida de confissão, de oração e de leitura bíblica. Que um viver santo continue sendo desenvolvido por mim e pelos meus irmãos. Como é enaltecedor essa promessa. Ser recebido por ti. Não é ter um carro, ter uma casa, ter uma propriedade, ter uma roupa boa. Nada disso. É ser recebido pelo Criador. E voltar dessa visita com as consequências de quem foi lá. Ou com as consequências de quem foi visitado. Porque, aleluia, tu és um pai e nessa relação, tanto o pai quer ir na casa do filho, quanto o filho quer ir na casa do pai. Então, a tua casa é a minha casa, aí em cima, e a minha vida é a tua casa aqui embaixo. E a gente se visita e a gente se relaciona, e nós estamos nessa conexão, céu e terra, terra e céu. Eu oro que a sublimidade que me foi comunicada essa semana, enquanto li esses textos, que essa sublimidade possa entrar nos ouvidos de meus irmãos. Em meio a tanta sujeira que durante a vida nós vemos, tanta sujeira que falamos, tanta sujeira que ouvimos, tanta sujeira como cultura, tanta sujeira nos negócios, tanta sujeira nas relações, tanta sujeira e tanta obscuridade no dia a dia. E o Senhor vem nos brindar com algo tão sublime. Nos tirar dessa barulheira, nos tirar dessa imundície, aonde muitas vezes o pecado até nos traz umas recompensazinhas temporárias, transitórias, mas que deixam resultados horríveis, enquanto com o Senhor não. Eu tenho resultados maiores e melhores do que quem peca, sem ter contraindicações, sem ter dores no final. Revela a tua pureza, meus irmãos, e a mim. E quando o Senhor nos contrariar, dizendo: filho, ainda tem. Filho, só mais uma colher. Filho, parece que não tem, mas está aí. Filho, não tem, mas se santifica o bastante para nunca mais voltar. E quando aquela área já está resolvida, ele fala: agora, filho, vai para outra área. Porque eu quero abrir o meu tesouro celeste e ele vai irradiar todos os compartimentos do teu ser. E todo o seu corpo será luz. Todas as tuas recâmaras internas serão a expressão do meu céu na terra. Portanto, não negocia comigo, apenas se renda e se entrega. Deus amado, fica aqui hoje a tua mensagem e a tua palavra. Lamentavelmente, Paulo estava lutando com a igreja de Corinto, que estava fundada em prostituição, intrigas, invejas, ciúmes, contendas, e ele estava relembrando aquela igreja para o que ela tinha sido construída, para ser o lugar onde o imperador, onde o rei de todo o universo vem e despacha os seus decretos. Que as igrejas voltem a ser, a começar por essa, se tornem cada dia, ou sejam de fato, um lugar aonde as nações vêm para ouvir Deus. Que não seja um lugar onde há um show, uma palavra bonita, uma palavra legal, um aconselhamento gostoso.
um lugar onde eu me sinto muito bem, mas de fato um lugar que todo mundo possa saber, Deus está ali. Deus está ali. Yahvé chamar. O Senhor está presente. E El Shaddai, Deus é poderoso naquele lugar, naquele homem, naquela mulher, naquela família. E está aí, Senhor, o segredo. Se purifique de toda imundície. Eu vou pedir você que venha aqui à frente. Mas se você tem alguma imundície para ser purificado, fique de pé de onde você está. Não é ficar em pé para ir embora, é ficar em pé para dizer, Deus, essa semana eu quero que o Senhor trate com minhas imundícies. Não precisa vir aqui à frente, fique tranquilo. Imundície que todo mundo vê, todo mundo sabe, e aquelas imundícies internas, escondidas. Traga-as para a luz do céu. Pai bendito, em nome de Jesus, eu te peço que o teu sangue nos purifique de todo pecado.